Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e viva Palavra de Deus. Nós queremos comunicar a todos que todas as semanas nós fazemos um comentário da revista de Escola Bíblica Dominical publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, trimestralmente, e semanalmente nós comentamos esta lição. Toda segunda-feira, para você que é inscrito no canal, você recebe em primeira mão as nossas lições. A lição você recebe segunda-feira a partir das 7 horas da manhã e você tem toda a semana para ir estudando. Queremos dizer a você que nos assiste pelo YouTube, que se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e também deixe aí o seu like, que é muito importante para este canal, né? O YouTube vai interpretar como um canal de relevância, e é um canal de relevância porque trata da poderosa palavra de Deus. Então, deixe aí o seu like, compartilhe com as pessoas que ainda não conhecem este canal, e aí dentro do nosso canal do YouTube tem um local para você fazer um comentário, dizer a cidade de onde você está nos assistindo. Deus abençoe a todos. Queremos aqui trazer uma palavra de agradecimento a todas as plataformas que divulgam esta nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Agradecemos aqui em primeiro lugar ao nosso portal AD Alagoas, que é o nosso site oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Alagoas. Agradecer a todos os irmãos que ali fazem a nossa divulgação. Todas as quintas-feiras, aproximadamente, o nosso vídeo é lançado ali no AD Alagoas. Agradecemos também à Rádio Farol FM, na pessoa do pastor Adriano Oliveira, que nos facultou esta oportunidade de disponibilizar o nosso áudio todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas. Você nos ouve pelo rádio. E também é o nosso querido diácono Moacir Catarina, que comanda aí a rádio Web Capital, né, aí na internet também, aqui, Rádio Web Capital aqui de Maceió, e que todos os dias, durante a semana, ele disponibiliza, né, o nosso áudio aí para os irmãos estudarem abundantemente. Então, muito obrigado a todos. Obrigado aos mais de 20 mil inscritos no nosso canal. Que Deus nos abençoe muitíssimo. Muito bem, queridos, nós estamos caminhando para o final. Estamos estudando nesse trimestre uma lição que trata sobre o avivamento da obra de Deus. O título é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Esta revista que nós sempre apresentamos nos nossos vídeos, e que já estudamos muita coisa boa, tá, irmãos? Quem não assistiu a todos os nossos comentários, está aí na playlist do nosso canal, e você vai ver, nós comentamos sobre o avivamento espiritual, foi nossa primeira lição, comentamos sobre o avivamento no Antigo Testamento, vale a pena você conferir. Também lição número 3, o avivamento no Novo Testamento, lição número 4, o ministério avivado de Jesus, lição número 5, o avivamento na vida da igreja, lição número 6, o avivamento no ministério de Pedro, lição número 7, Estevão, um Marte avivado, a lição número 8, nós estudamos o avivamento espiritual no mundo, lição número 9, o avivamento pentecostal no Brasil, lição número 10, o avivamento na vida pessoal, que foi a da semana passada, e agora estaremos estudando a lição número 11, o avivamento e a missão da igreja. Lição muito interessante que passaremos a comentar. Então, título da nossa lição, o avivamento e a missão da igreja. O texto áureo nos diz assim: E disse-lhes, Jesus no caso, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Nossa verdade prática nos diz: neste tempo marcado pela falta de fé,
A igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Nossa leitura bíblica em classe, que certamente é o texto que vai dar fundamentação ao comentário, se encontra em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14 ao versículo 20, que nos diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Muito bem, queridos. Nossa lição ela tem uma introdução. Se você ler a lição, você vai verificar que a nossa introdução traz uma visão panorâmica da lição. Depois nós temos o tópico 1, que vai falar sobre o avivamento após a ressurreição de Cristo. Tópico 2, o avivamento na missão da igreja local. Terceiro tópico, o avivamento e as missões transculturais. E, por fim, então, uma conclusão. Na nossa configuração de comentário, a gente sempre comenta a lição em 10 tópicos. Esses tópicos que eu vou fornecer, eles não precisam estar aqui na lição claramente. Às vezes elas fazem parte de um subtópico ou de uma ideia nova que a gente tenha percebido na lição. Sempre respeitando, claro, irmãos, a proposta que é o título da lição. Nós vamos falar sobre o avivamento e a missão da igreja. Então, por isso, nosso canal é denominado de Escola Bíblica Complementar. O que nós trazemos aqui é uma complementaridade ao seu estudo ou à sua aula, né? Trazemos aqui um conjunto de informações que adicionam ao seu conhecimento. Ok? Então, vamos, sem mais delongas, aos 10 tópicos, né? Que termina ficando um pouquinho longo, mas te ajuda muito. Principalmente aos pastores que, após a aula da EBD, querem dar uma palavra final. Isso ajuda muito. Ou, de repente, até você copiar esses tópicos para um sermão, né? Aí um sermão expositivo dentro desse título, ou um sermão temático, né? Enfim. Então, em primeiro lugar, nós colocamos aqui um avivamento que impulsiona a igreja para fora. Se há uma característica na igreja avivada, é que ela sempre é impulsionada para fora. Todas as vezes que nós vivemos um eclesiocentrismo, ou seja, a eclésia se torna o centro, os nossos cultos são o centro, as nossas festas são o centro de tudo, as nossas convenções são o centro de tudo, os nossos congressos são o centro de tudo. Todas as vezes que a igreja cai nessa armadilha, ela está se furtando ao seu propósito maior, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O próprio conceito de eclésia, né, é chamados para fora. Então, este avivamento, ele necessariamente impulsiona a igreja para fora. Nós vamos ver aqui, no nosso textuário, que é uma palavra de Jesus, ele disse assim: ide, uma ordem imperativa, por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, vocês não podem ficar confinados nas 4 paredes, né? Ficar apenas circunscrito, né? Ali nas 4 paredes. Vocês precisam sair, precisam ir além das 4 linhas do templo e
evangelizar, ser impulsionado para fora na busca das almas para o Senhor Jesus. Então foi o que aconteceu lá em Atos capítulo 1 e versículo 8, que nós ainda vamos trabalhar esse texto. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, já quando ele estava sendo assunto aos céus, antes dele subir, ele disse, olha, vocês receberão poder, ou a virtude do Espírito, né? Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles terminaram, depois do batismo com o Espírito Santo, ficando em Jerusalém, estava muito bom, os apóstolos estavam por ali, qualquer dúvida, estamos aqui pertinho, o templo está ali, mas houve uma perseguição tremenda após a morte de Estevão, e os crentes tiveram que, querendo, ou deixando de querer, tiveram que se espalhar pelo mundo. Então, esse avivamento que atinge a igreja e a missão da igreja é um avivamento que impulsiona a igreja para fora. Primeiro ponto. Segundo lugar, um avivamento que leva a igreja a falar de Cristo. Olha, todas as vezes que a igreja está ocupada com diversos assuntos, política, as questões da modernidade, as questões sociais e etc., e ela esquece o discurso de Cristo, a sua mensagem e a sua teologia já não são mais cristocêntrica, esta igreja está fora do avivamento. Mas toda igreja que está avivada pelo Espírito Santo, ela traz Cristo para o centro. Isso é muito interessante, irmãos. Anote aí. Toda igreja avivada, ela traz Cristo para o centro. As pessoas não são mais o destaque. Os pregadores não são mais o destaque, Os líderes não são as figuras de evidência, Mas Cristo é o centro de tudo, Todas as vezes que Cristo ocupa o centro do nosso lar, o centro da nossa empresa, o centro das nossas igrejas, o centro da nossa vida espiritual, nós estamos num avivamento pleno. Eu creio que o ápice do avivamento é quando Cristo ocupa o lugar central em sua obra. Então, eu costumo orar e digo, Deus, ocupe o teu lugar central, ocupe o teu lugar de honra, o teu lugar de destaque e o teu lugar de excelência. Porque nós sabemos, irmãos, que um ministério só pode ser vitorioso se Cristo estiver entronizado nele. Uma igreja só pode ser vitoriosa se Cristo estiver entronizado nela. Enfim, em todas as áreas e aspectos da nossa vida. Uma família, se Cristo está entronizado em uma casa, esta casa é uma casa feliz, as coisas funcionam e tudo mais. Agora, quando viramos as costas para Cristo, aí como disse um certo teólogo, quando deixamos Deus de fora, fantasmas entram pela janela. Então, precisamos ter cuidado. Mas um avivamento que atinge essa igreja, leva a igreja a falar de Cristo. Então, agora, o discurso desta igreja, a atenção desta igreja, o destaque desta igreja, a evidência desta igreja é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é nós falarmos que esta mensagem agora é uma mensagem cristocêntrica. Ele é a figura de destaque. Vamos colocar, o termo não é muito cabível, mas vamos colocar, ele é a figura da moda, Agora sim, ele está em evidência, é ele que aparece, os comentários são sobre ele, Cristo está em evidência. Terceiro lugar, o avivamento e a missão da igreja. Em terceiro lugar, um avivamento que confirma o trabalho da igreja com sinais. Que coisa interessante. A igreja pode funcionar sem sinais. Ela funciona. A gente prega, a gente ora pelas pessoas, a gente ora pedindo para Deus batizar com o Espírito Santo, para curar, para operar maravilhas. As coisas podem acontecer, podem não acontecer. Mas quando esta igreja está avivada, neste avivamento, o trabalho
né, ele é confirmado com os sinais. Vamos ver o versículo 17 da nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: palavras de Jesus: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Crentes avivados, igrejas avivadas, sinais aparecendo. O tópico 1 e subtópico 3 também tem aqui uma observação interessante que nós queremos ler. Tópico 1 e o subtópico 3, que fala do avivamento após a ressurreição de Jesus. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam ou confirmariam seu ministério. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem, em todos os tempos e lugares. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Filipe curou muitos enfermos. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a Igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual indispensável para proclamar o Evangelho sob ou debaixo do poder do alto. Ok, meus irmãos? Então, um avivamento que confirma o trabalho da igreja com sinais. Quarto lugar, um avivamento que dota a igreja de uma mensagem com poder. Uma coisa é uma mensagem sem poder, outra coisa é uma mensagem com poder. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, parece que o versículo 4, ele diz assim: eu, quando fui ter convosco, não fui ter com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Escrevendo aos Romanos no capítulo 1 e o versículo 16, ele diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o mesmo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, inclusive, essa leitura de 1 Coríntios 2,4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, está em 1 Coríntios 2,4, que é a nossa leitura da sexta-feira, que diz assim: evangelizar em demonstração do Espírito e de poder. Então, o nosso discurso não é simplesmente uma oratória, não é simplesmente uma expressão homilética, não. O nosso discurso é um discurso acompanhado com poder. Esta palavra proclamada com fidelidade na unção do Espírito Santo, ela vai produzir resultado na vida das pessoas. Ninguém iria a uma igreja apenas ouvir uma palavra simples e nada mais, se esta palavra não exercesse um poder. E um dos maiores milagres, irmãos, o poder transformador. Alguém ouvir esta palavra, mudar o rumo da sua vida e assim ter um futuro promissor, um futuro de muita felicidade, um futuro alinhado com a vontade do Senhor. Então, este avivamento não deixa a igreja apenas com um discurso. O discurso os filósofos têm, os poetas têm, os políticos têm. Agora, a homilética, a palavra, o discurso religioso, ele deve ser com poder. Glória a Deus. Então, Paulo, quando foi ter com os cristãos, não foi com uma palavra, apenas para convencer, com sabedoria humana, mas ele diz que foi em demonstração de espírito e de poder. Muito bem.
Em quinto lugar, um avivamento ancorado nos princípios da igreja primitiva. A igreja primitiva, irmãos, Deus não tem nenhuma intenção que a gente volte a ser igreja primitiva. Eu já falei isso em vídeos passados, né? O que nós temos que nos manter ancorados é aos princípios da igreja primitiva, né? Fincado naqueles princípios, os resultados serão aqueles que o Espírito Santo quiser, né? Então, a igreja primitiva, a Bíblia diz que permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, no temor, né? Uma igreja unida com um propósito, e esses princípios foram geradores de tantas bênçãos na vida dos cristãos. Hoje, a igreja tem que estar firmada na doutrina dos apóstolos? Sim. Na comunhão? Sim. No partir do pão? Sim. Nas orações? Sim. Porque isso aqui não é cultura, não é época, não é moda. Não, isso aqui é princípio. E princípio não se muda, né? Ele tem diversas reações, diversas possibilidades de manifestação, mas o princípio é a base, né? Então, o avivamento deve estar ancorado nos princípios da igreja primitiva. Como funcionava esta igreja primitiva? Você vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e você vai ver, não é? Permaneciam na doutrina dos apóstolos, repito, né? Na comunhão, no partir do pão, nas orações, não é? Em toda a alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas se operavam pelos discípulos, né? Muitos vendiam suas propriedades, distribuíam com os que não tinham nada. Então havia, irmãos, um mover do Espírito muito grande. Uma igreja avivada hoje, ela deve ser um reflexo da igreja primitiva, né? Certamente, se nós estivermos avivados, nós vamos estar voltados para a doutrina. Eu, desde a lição passada, que eu venho falando em avivamento fajuta, algumas coisas por aí que estão chamando de avivamento e que não é avivamento, porque as pessoas entram de um jeito e saem do mesmo jeito. Então, isso não é avivamento. Avivamento que não transforma não é avivamento. Avivamento que não produz não é avivamento. Avivamento que não gera fruto não é avivamento. Avivamento que não traz o crente para se apaixonar pela palavra não é avivamento. Avivamento que a gente não avança na comunhão, isso não é avivamento. Então tem muita coisa por aí dizendo que é um avivamento, aquela coisa toda, e os departamentos brigando nas igrejas, né? Os crentes desobedientes aos seus pastores, os crentes brigando uns com os outros, a competição dentro da igreja e tantas outras coisas. Isto não é avivamento. Avivamento do Espírito Santo genuíno, ele deve produzir frutos para a glória do nome do Senhor. Amém. Então, essa igreja avivada vai refletir os princípios, não é, da igreja primitiva. Ela vai palmilhar nos princípios da igreja primitiva. Vamos, então, caminhando aí para o nosso sexto tópico. No nosso sexto tópico está escrito assim: um avivamento que gera amor pelos perdidos. Será que nós poderíamos dizer que uma igreja avivada, o seu padrão de amor aumenta? Uma certa ocasião eu ouvi o pastor Enéas Tognini, que foi um ícone, né, do evangelho no Brasil, e ele disse numa pregação, ele disse assim, que nós estávamos precisando de um batismo de amor. Eu achei muito interessante aquilo, porque às vezes nós buscamos outras coisas e desprezamos aquilo que Paulo diz que seria o maior dom, o coroamento de todos os dons, o dom pelo qual todos os dons devem ser balizados, que é o dom, não é? O amor. Jesus diz: vocês serão conhecidos como meus discípulos, não pelo paletó, pela gravata, né? Não pela roupa, né? Vocês serão conhecidos como meus discípulos pelo amor que vocês tiverem uns para com os outros, né? Então, esse é o verdadeiro sinal, é a verdadeira marca, né, de um verdadeiro cristão e um cristão avivado, né? Ampliando o conhecimento da nossa lição, tem aqui
um episódio que aconteceu com John Knox, né? Que as nossas armas, diz aqui o comentarista, sejam as de John Knox. Este bravo campeão de Deus logrou alterar não apenas a política, como a própria história de seu país. Que segredo detinha Knox? Oração e confiança irrestrita na intervenção divina no curso natural dos negócios humanos. Nas caladas de sua aflição, ele orava: Senhor, dá-me a Escócia, senão morrerei. Meus irmãos, esta frase de John Knox, ela impactou o mundo, impacta o mundo até hoje, né? Porque ele orava pedindo a Deus as almas da Escócia. E ele disse: olha, se o Senhor não me der essas almas, eu vou morrer. Havia um amor, havia uma busca, uma intensidade, né, nesse sentimento e nas ações de John Knox em relação às almas. Me dê as almas, Senhor, da Escócia, ou então morrerei. Meus queridos irmãos, nós podemos dizer que isso aqui é uma paixão pelas almas. Um avivamento, ele gera amor pelos perdidos. Nós não podemos nos considerar avivados se nós não desejamos, né, as almas para Cristo, se nós não temos prazer. Às vezes alguém manifesta que está aceitando Jesus como Salvador na sua igreja, na minha igreja, não levanta um crente para acompanhar a pessoa. Não estou falando de todos os lugares, não posso generalizar. Tem lugares que são treinados, são bem orientados, tem pessoas que amam as almas, mas tem lugar que você tem que chamar um irmão. Meu irmão, o senhor pode levantar e acompanhar essa pessoa? Por que essa indiferença? Por que esse descaso? Se quando uma alma aceita Jesus, há júbilo nos céus. Se há júbilo nos céus, tem que haver júbilo no coração desta igreja avivada. Porque uma igreja avivada está alinhada com os céus, alinhada com o Espírito Santo, está cheia do Espírito Santo. Se essa igreja está cheia do Espírito Santo, seu sentimento não pode ser diferente do sentimento de Deus. Então, a pessoa vem sozinha à frente e fica lá. Se o pastor não chamar alguém, irmão, acompanha essa pessoa e tal, e alguns às vezes vêm de forma artificial, não é? E sem nenhum amor, nenhuma consideração. E no outro dia ninguém sabe onde a pessoa está, para onde foi e tudo mais, porque ninguém está interessado nisso. Cada um cuidando da sua vida e os outros que se virem. Mas isso não é procedimento de um povo avivado, de uma igreja avivada. Esse avivamento, como falei agora, tópico 6, ele gera amor pelos perdidos. Que Deus tenha misericórdia de você e tenha misericórdia de mim também. 7º lugar, um avivamento que impele a igreja a ir além das fronteiras. Jesus disse que este evangelho deveria ser pregado, quando eles fossem cheios do Espírito Santo, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, vocês sairão das vossas fronteiras. Nós estamos aqui em Alagoas, um estado maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, pela sua visão, pela sua paixão pelas almas, pela sua entrega à obra de Deus, pelo seu carinho, pela sua dedicação, pela sua competência no seu trabalho. E o nosso pastor tem lutado para que a gente tenha uma estrutura que tenha condição de mandar mais missionários. Hoje nós já estamos aí, eu me lembro de uma época que a gente tinha 3, 4 missionários, hoje nós já estamos com 15. Que coisa maravilhosa, irmãos, é um grande avanço para nós glorificarmos a Deus. Então, uma igreja avivada, nós não podemos ficar só preocupados com Maceió, só preocupados com o estado de Alagoas, só preocupado com o Brasil. Não, a igreja avivada, ela atende ao propósito de Deus, à ordem imperativa do Senhor de ir até os confins da terra. No nosso auxílio teológico 1, porque tem o 1 e o 2, nos diz assim:
Nos círculos pentecostais, nenhum aspecto dos propósitos do batismo no Espírito tem recebido mais atenção do que a sua utilização para a evangelização do mundo. Isso é firmemente baseado em Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O livro de Atos é um comentário desses dois temas relacionados, que os discípulos receberiam poder quando o Espírito viesse sobre eles e de que eles seriam testemunhas de Jesus por todo o mundo. Então, esse avivamento nos empurra para além das nossas fronteiras. E quando nós vamos para além das nossas fronteiras, é bom que seja compreendido que nós deixamos para trás, né? O nosso convívio familiar, nós deixamos para trás o nosso convívio com a igreja, onde muitas vezes nascemos e fomos criados, deixamos para trás nossas tradições, nossos costumes, nossa alimentação, deixamos tudo isso, deixamos a nossa bandeira, não é? Eu me lembro, há muito tempo atrás, um dos nossos missionários contando que estava em um país distante, e de repente ele vinha com seu filhinho e quando viu a bandeira brasileira tremulando, o filho derramou as lágrimas, né? Porque em outro país, irmãos, a alimentação é diferente, o povo fala diferente, as tradições são diferentes, os costumes são diferentes, tudo é diferente. E isso impõe ao missionário, não é, uma necessidade de renúncia, de abnegação, de resiliência muito grande. Ele precisa enfrentar isso aí. E enfrentar isso aí, deixando tudo isso para trás, somente uma pessoa avivada pelo Espírito Santo. Aqueles que vão genuinamente para fazer missões, né? Nós temos muita gente aí pelo Brasil que vai para o exterior só tirar retrato, não é? Estudar, fazer alguma coisa e depois voltar. Mas nós estamos falando de missionário genuíno, que vai para se gastar e se deixar gastar pelo Evangelho. Esse sim, não é? É o missionário realmente avivado. E quando ele vem para o Brasil, ele fica incomodado porque ele já quer voltar de novo, porque quando ele está aqui, longe do campo missionário, ele se sente como um peixe fora d'água. 8º lugar, um avivamento abrangente. O avivamento é para todos, né? O avivamento, ele impulsiona a igreja a pregar o evangelho, não somente para uma elite, não somente para um grupo social, não somente para uma cidade, não somente para um tipo de cor de pele, mas esse avivamento é para todos. O versículo 15 da nossa leitura diz assim: E disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós não podemos selecionar, nós não podemos discriminar, nós não podemos supervalorizar um povo e subvalorizar ou desvalorizar outro povo. O evangelho tem que ser pregado para todas as criaturas. E na grota, onde ninguém quer ir, o evangelho tem que ir lá. E na favela, onde o fogo está cruzado lá, a igreja tem que ir. E nos hospitais, a igreja tem que ir. E onde há contaminação, a igreja tem que ir. E onde há escassez, a igreja tem que ir. Porque o evangelho é para toda criatura, é para todas as pessoas. Um avivamento abrangente. Então, nossa mensagem não é para um grupo privilegiado, mas para todos. 9º lugar, um avivamento gerador de discípulos. Isso aqui é muito interessante também. Nós vamos ver lá em Atos 2:42, que eu já citei aqui, não é? Que a igreja permanecia, não é? Eles estavam juntos, unânimes, né? Permaneciam na doutrina dos apóstolos. Quem? Aqueles que eram discípulos dos apóstolos, né? Permaneciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor. E eles iam gerando discípulos, e esses discípulos iam evangelizando, iam pregando, e iam construindo mais discípulos, né?
Mateus 28, 19, a partir do versículo 18, do capítulo 28 de Mateus, Jesus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações. Ide e ensinai é fazer discípulos. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse ide e ensinai, e este fazei discípulo aí de todas as nações, é justamente isso, um avivamento que gera discípulos. Nós não podemos receber a salvação, receber o conhecimento e ficar para nós. Alguém disse que ovelha gera ovelha. Os crentes, eles precisam ser ensinados a serem ganhadores de alma. Não é ficar esperando pelo pastor, pelo presbítero, pelo evangelista e tudo mais. Não, hoje nós estamos vivendo uma realidade muito triste. Eu vi uma pesquisa que diz que 10% da igreja trabalha, que é uma pesquisa até muito otimista, porque ela não só lida com o público da Assembleia de Deus, entre os evangélicos. 10% trabalha e 90% apenas consome. 90% é apenas para ficar sentado, indo ao banheiro dando descarga, gastando copo descartável, gastando energia, ar-condicionado e tudo mais. Mas produzir, essas pessoas não querem produzir. Mas que Deus nos desperte, porque nós somos discípulos de Jesus e temos que ser geradores de discípulos também. Ainda hoje eu falava numa aula para obreiros. Ninguém foi chamado para o ministério da indisponibilidade, o chamado para o ministério da inutilidade. Não, nenhum crente foi chamado para isso. Todos os crentes foram chamados para produzir. Jesus disse assim: eu vos chamei e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15, 5 diz: eu sou a videira, dizendo Jesus, e vocês são as varas. Todo aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ora, irmão, se a pessoa não está frutificando, não está ligada em Jesus. Jesus diz: quem está nele, e ele está na pessoa, essa pessoa necessariamente tem que frutificar. Então, que Deus nos ajude. Se você não está frutificando, você tem que fazer uma autoavaliação, e verificar se você está em Cristo realmente. Às vezes a pessoa está na igreja, está num ministério de louvor, está numa denominação, mas não está em Cristo. E se não está em Cristo, não pode frutificar. E nós somos chamados para frutificar. Frutificar, inclusive, gerando discípulos para a obra de Deus. 10º e último ponto, um avivamento restaurador. Que coisa linda, Um avivamento, ele traz restauração. Nós vamos ver aqui, irmãos, no texto, no Auxílio Teológico 2. Vamos ler essa passagem aqui interessante, que diz assim: a importância do evangelismo pessoal vê-se no fato de que a evangelização dos pecadores foi o último assunto de Jesus aos discípulos antes de ascender ao céu. Nessa ocasião, ele ordenou à igreja o encargo da evangelização do mundo. O alvo do evangelismo pessoal é tríplice: salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes. Eu posso dizer que isso aqui é uma obra de restauração completa: restaurar o perdido, restaurar os desviados e restaurar os crentes que estão dentro da igreja, precisando de aperfeiçoamento, precisando de edificação. Então, irmãos, o avivamento, ele é restaurador. Terceiro tópico, vamos aqui para caminharmos já para o finalzinho. Terceiro tópico, subtópicos 2 e 3. Veja, a evangelização e decadência espiritual da Europa. Eu não vou ler tudo aqui, mas aqui nós vamos ver que a Europa já foi um berço de avivamento. Foi um irradiador desse evangelho maravilhoso,
Nós temos aí o tempo, né, que David Livingstone evangelizou a África em 1841 a 1873. Hudson Taylor foi missionário na China de 1853 a 1905. E, meus queridos, a Europa passou por um grande avivamento. Todos nós lemos e sabemos disso. A Europa passou por um grande avivamento. A América, né, passou por um grande avivamento. Mas hoje, onde era igreja na Europa, muitas lá viraram pubs, né, viraram bares, tem uma lá que já colocou até ringue de boxe, né, porque aí tem um vale tudo lá, né, um UFC, alguma coisa assim. E as pessoas lutam para atrair o público para alguém fazer lá uma meia água e fornecer alguma coisa lá que nem é um evangelho, né? Alguma coisa muito rala. Então, meus queridos, o clamor, o subtópico 3 diz que deve haver hoje um clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja até os confins da terra, né? Então, este avivamento, irmãos, ele visa restaurar. Que Deus nos ajude, que haja no Brasil um verdadeiro avivamento, um avivamento genuíno, que nos restaure. Eu quero até entrar nesse negócio, né? E eu quero que o Senhor me restaure também. Há áreas da minha vida que precisam ser restauradas, área da sua vida, áreas da nossa igreja, irmãos. Muitas vezes a gente pensa que está abafando e a gente está mais perdido do que segue um tiroteio. A gente precisa de uma restauração de Deus. Não é? Que Deus restaure a igreja no Brasil. Que Deus nos levante como um gigante do avivamento e que a gente possa voltar a essas terras que um dia frutificaram tanto, na Europa e em outros países, em outros continentes, e hoje essa chama está apagada. Mas, assim como os discípulos estavam desanimados depois da crucificação e sepultamento de Jesus, mas que Jesus, quando ressuscitou, trouxe a alegria, o ânimo, né? O reavivamento, e no Pentecostes eles foram dotados de poder e saíram com brasas vivas pelo mundo. Que Deus nos ajude e que nós possamos também, nesse avivamento, ser restaurado e sermos objeto de restauração. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração e até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir. Atenção, se você ainda não é inscrito no nosso canal, tem muita gente que recebe o nosso vídeo, mas a pessoa não é inscrita e você não está colaborando com o canal. Então, meu conselho, vá no YouTube, procure lá, EBD Pastor Walter Pereira com W, vai aparecer lá o canal. Se você não souber, pergunta ao seu filho, ao seu neto, e ele vai mostrar onde você se inscreve e onde você deixa lá o seu like ou o seu joinha, e você vai estar contribuindo com este trabalho que tem edificado vidas pelo mundo. Que Deus abençoe a todos e até nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.